Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a aula vai ser boa. Vai ser rápida, mas vai ser boa. Povo, seguinte. Quem tá acompanhando aí a aula, a gente começou a ver muita parte de orientado a objetos. A gente passou por aqueles 4 pontos e hoje eu combinei com vocês de a gente já ir pro back-end web, que era realmente nosso objetivo final. Que realmente a gente fazer uma aplicação que a gente vai conseguir chamar ela através de uma URL, um endereço. E a gente vai poder construir realmente um back-end que, sim, gente, na maioria das vezes que a gente está aí no dia a dia, a gente utiliza dessa forma, tá? E a gente vai utilizar isso usando o Node. Vou explicar para vocês hoje o que que é NPM e o que que é Express, tá? Primeira coisa, o que que é NPM? Isso daqui, ó. NPM significa Node Package Manager. O que que é um Node Package Manager, gente? O NPM, ele é um gerenciador de pacotes. O que é um pacote? Lembra que lá no C a gente estava estudando e via que tinha várias bibliotecas? Essas bibliotecas, pessoal, deixa eu ver aqui. Essas bibliotecas, elas, a gente só importava elas, certo? A gente só realmente utilizava ela, importava ela e a gente utilizava. O que é o Node Package Manager, tá? Existe uma empresa, não sei nem se é considerada empresa, tá? Se é uma instituição, que criou, que criou um lugar onde várias pessoas podem subir, entre aspas, bibliotecas, né? Então, pacotes para esse lugar e essas pessoas elas podem consumir, outras pessoas podem consumir desses pacotes. Então, por exemplo, eu quero usar uma biblioteca que vai conseguir calcular para mim qual que é a velocidade da Lua. Imagina, certeza que deve ter alguma coisa assim. É, Só que, mano, eu não sei onde tá e tudo mais, não sei quem fez e etc. Aí existe o NPM. NPM. Se eu acesso aqui, ó, npm.js, ele fala assim, ó, build, nananana, enfim, ele é uma empresa. Inc. The company behind the Node Package Manager. Basicamente, pessoal, ele consegue concentrar várias bibliotecas, tá, do Node. Então eu posso pesquisar aqui, por exemplo, alguma coisa do Google, alguma biblioteca do Google. Aí ele tem aqui, ó, Google APIs, Google, deixa eu colocar do Google Maps, vamos ver se tem alguma coisa. React Google Maps API, tá vendo? React Google Maps, React Google Maps é para, isso aqui é para React, que é um framework para front-end. Mas aqui, ó, Google Maps. Ele é uma biblioteca que vai fazer alguma coisa pra gente. Por exemplo, isso aqui provavelmente busca alguma coisa do Google Maps, alguma informação, é, de um local, não sei como, não sei o que essa biblioteca que faz, mas é um lugar onde a gente centraliza pacotes, tá? Do Node que a gente pode utilizar. Isso é bem bacana, porque assim, você consegue utilizar e baixar, tá? Para dentro do seu projeto e você utiliza aquela biblioteca. É muito, muito bacana mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E esse NPM, ele também tem a gente chama de CLI, CLI, Command Line Interface. Eu consigo aqui, por exemplo, no meu terminal, usar alguns comandos do NPM, tá? Eu vou pegar aqui no... Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou reutilizar esse negócio da aula 2 que a gente fez, para eu colocar aqui a aula... a gente transformar esse projeto que a gente fez aqui, utilizando aqueles princípios básicos de PO, num projeto web, né? Que vai rodar na internet. E eu vou utilizar o NPM para baixar algumas bibliotecas que a gente vai utilizar para ajudar a gente a fazer isso, tá? E como é que eu faço, Guilherme? Eu vou dar um CD, a aula aqui, né, para dois aulas, eu acho que chama, dois aulas. Então eu tô dentro da pasta da aula agora e eu vou dar um npm init para inicializar o npm dentro desse projeto, dentro dessa pasta aqui. Ele vai perguntar se eu quero que o nome desse pacote, ele identifica que todo lugar onde eu uso npm é um pacote, tá? Todo projeto é um pacote. Eu vou falar que pode ser esse mesmo nome. Todo o pacote tem uma versão, essa aqui vai ter uma versão. Eu posso colocar uma descrição também, não quero colocar.
Esse entry point que não vou explicar, mas basicamente ele vai te falar da onde que você vai ser sua classe principal, seu projeto, seu arquivo principal. Teste como de não vou colocar, Git repository não vou colocar, keywords não vou, autor também não vou colocar. Qual é a licença desse pacote? Existem algumas licenças, eu acho que eu falei isso pra vocês, que te dão permissão de você compartilhar seu código, de você vender o código e etc. Não vou colocar nada. E ele fala assim, ó, ele te mostra um arquivo que chama package.json, e eu vou explicar isso depois pra vocês, e fala, is this okay? Eu falei, tá tudo certo. Aí ele criou aqui pra mim esse package.json. O que que é esse package.json, pessoal? Eu expliquei pra vocês o que é o JSON? Acho que eu expliquei. O JSON é basicamente um arquivo, tá, que representa alguns dados, só que ele tem uma estruturação legal. Ele coloca o nome desse, ele tem sempre uma chave e um valor. Então, a chave, que é nome, e o nome. A chave, que é versão, e a versão. A descrição vem vazia, o arquivo principal. Os scripts, que tem a chave, e aí ele pega um objeto aqui, né? Que tem uma chave que é teste e um comando aqui, vocês não precisam se preocupar, o autor e a licença, certo? Então a gente conseguiu colocar já o NPM dentro do nosso projeto. E depois eu vou explicar melhor no dia a dia do que é esses scripts que a gente consegue fazer e tudo mais. Eu consigo aqui, pessoal, agora instalar alguns pacotes que eu posso querer utilizar. E, por exemplo, eu vou utilizar um que chama Express. Então eu vou dar npm install para instalar esse pacote e vou falar o nome do pacote. Vou falar npm install o Express. Oxi. Express. Vai baixar. Ele baixou. Ele baixou pra mim, fez duas coisas. Ele adicionou esse package lock aqui, tá? Que vocês não precisam saber nada sobre isso, por enquanto. E ele adicionou uma pasta que chama Node Models. O que é esse Node Models? São os módulos, os pacotes que eu baixei. Ele coloca e guarda todos esses pacotes nessa pastinha pra mim. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu peguei um código que estava pronto sobre alguma coisa e baixei para o meu projeto. E aí, para ele organizar, ele deixa dentro de uma pastinha separada para mim, tá? Que chama Node Models. Coloca vários pacotes aqui e no meio deles tem o Express. Deixa eu achar, tá ordenado por... Aqui, ó, Express, certo? E por que ele baixou todos esses outros? Porque o Express usa esses outros pacotes todos, tá? Então ele baixa tudo que ele precisa para funcionar de pacote. Eu tenho aqui o meu main.js, que é o meu arquivo principal. E nele, pessoal, eu vou agora explicar um pouco sobre o Express. Eu já tenho aqui no Express, mas deixa eu fechar aqui e vou abrir de novo. Eu posso ou digitar aqui o Express, que é o primeiro, que é esse Express aqui, que é uma biblioteca, tá? É uma library. Ele fala this node model available to... tá, não falo nada aqui não. Mas ele é uma biblioteca, tá? Que a gente utiliza para fazer um projeto Node virar um projeto back-end web. Ele até fala assim, ó, Fast, unopined, tipo, não opinado, minimalista web framework for web. Framework geralmente é um conjunto de bibliotecas, tá, pessoal? Então, ele basicamente é um framework, um conjunto de bibliotecas que ajuda a gente a transformar nosso projeto back-end em um projeto back-end web, tá? Que é web? É o que está na internet. Então, imagine que eu posso rodar aqui e uma outra pessoa acessar de outro lugar. Mas, no caso, vou mostrar para vocês que quando a gente roda a nossa máquina, ele vai rodar só para nossa máquina e a gente vai poder conseguir acessar porque ele gera um link específico para nossa máquina que chama localhost, tá? Eu vou explicar depois para vocês. Ele fala que ele te dá todo o passo a passo de, ó, você vai instalar, ele vai falar quais são as funcionalidades que você tem, e ele tem um Quick Start. Ele tem já esse Generation, que ele já gera npm install -g, ele vai gerar pelo que eu entendo,
ele já vai gerar um projetinho para você, mas ele te dá várias coisas e não te fala como é que começa esse projeto. Deixa eu te dar um exemplo. A página deles aqui no Express, ela é mais detalhada sobre como é que você começa a mexer com o Express. Você coloca Express, Express.js, e aí ele tem aqui, ó, introdução. Aí te fala sobre a instalação e sobre o Hello World. Esse aqui é o mais importante de tudo. Ele te mostra como é que você consegue fazer o seu projeto, tá? Como que você consegue utilizar o Express. A gente vai copiar isso daqui tudo, que é a base do Express, tá? E eu vou colar dentro aqui do meu main. E eu vou explicar o que está acontecendo, tá? Primeira coisa, ele tá criando uma variável que chama Express e está importando o Express para essa variável, certo? Depois, na verdade, isso aqui não é uma variável, isso aqui é uma função. Ele tá meio que colocando a função dentro de uma variável. Isso hoje é possível, tá, pessoal? Você pegar uma função e colocar na variável no JavaScript, tá? E aí ele tá chamando essa função e guardando o resultado dessa função no app, tá? Ele cria uma constante que chama port, que é a porta do seu que você vai utilizar, e eu vou explicar sobre o que é uma porta e tudo mais. E aí, beleza. Aqui ele dá um app.get. E aí entra uma parte bem bacana aqui, pessoal, que chama HTTP codes. Não, chama oxe. HTTP methods, desculpa. O que é os HTTP methods? Para vocês entenderem o que é HTTP methods, primeiro vocês precisam entender o que é HTTP. O que é o HTTP? Quando a gente cria uma aplicação web e site, o que for, eles conversam utilizando um protocolo. Porque imagina se cada pessoa tipo, transitasse informações de um servidor para o outro da forma que eles quisessem. Isso ia ser um grande problema. Então, foi criado um protocolo que chama Hypertext Transfer Protocol. Que eu acho que expliquei isso em algum momento do nosso mentoria, mas vou falar de novo. Que é um protocolo que um servidor, um computador conversa com o outro, tá? E esse protocolo, pessoal, ele tem algumas especificações. Por exemplo, eles têm os métodos. O que são HTTP methods? Para eu transferir alguns dados, eu preciso falar para o que eu estou fazendo. Por exemplo, quando eu uso o método de get, eu estou falando assim, ó, eu estou mandando uma informação para eu buscar uma outra informação. Quando eu mando post, eu estou falando assim, ó, cara, eu estou mandando uma informação para salvar, para realmente criar, para fazer alguma coisa de criação. Quando eu estou falando do put, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa para alterar um objeto, algum dado inteiro. O head vocês não precisam, o delete é para deletar, o patch é para alterar um dado dentro de um conjunto de dados maiores. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que tem várias informações. Se eu quero trocar só o nome dele, eu tenho que mandar um patch, tá? E um options é para você saber se um serviço, um certo, vou falar de endpoint, mas vocês vão entender depois, tá disponível ou não. Aqui no W3 School ele explica certinho o que significa cada um, tá? Post, put, papapá. Enfim, ele explica várias coisas. E aí, esse código aqui que eu coloquei pra vocês, app.get, quer dizer que assim, ó, eu vou fazer uma... na verdade, eu não vou fazer uma requisição. Eu tô no meu back-end abrindo um espaço para que alguém faça uma requisição do tipo get. Ou seja, me manda um protocolo que seja HTTP e que seja do método get, tá? Aqui eu coloco qual que é a rota, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver que ele vai gerar um link. E aí depois desse link, você tem as rotas que a gente vai conseguir acessar, tá? Dentro do nosso back-end. Para que a gente, sei lá, queira criar um usuário, queira somar dois números, o que for. E aí, pessoal, entra numa parte aqui que é um pouquinho avançada, que eu não vou explicar muito não, tá? Mas basicamente, esse get aqui, ele é uma função, certo? E ele tá esperando a gente passar esse string.
E também espera a gente mandar essa função. A gente criou uma função que a gente coloca dentro de uma outra função, como um parâmetro. Isso pode bugar a cabeça de vocês demais, 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 demais. Então vocês vão com calma. Primeiro vocês veem como é que funciona, depois vocês vão pegando costume. Mas basicamente o que eu tô falando é, eu crio essa estrutura aqui para falar que eu tenho uma requisição, tá? E aí vocês vão entender melhor isso. E que eu tenho uma resposta. E dentro disso eu posso fazer algo, tá? Então geralmente a gente vai fazer alguma coisa e vai retornar para a pessoa que chamou a gente. No caso aqui eu estou dando um res.send hello world. Ele vai retornar para quem chamou ele hello world. Basicamente é isso, tá? E eu vou explicar melhor depois. E aqui a gente tem um app.listen no final desse get, que é o seguinte. Eu criei aqui uma função que vai poder ser acessada quando eu digitar barra lá naquele endereço. E eu estiver também mandando o HTTP method get, certo? E aí depois embaixo eu coloco um app.listen para quê? Para que meu computador ele começa a ficar esperando num certo link alguma requisição. Então por isso que é listen. Listen em inglês é ouvir. Ele vai falar assim, ó, cara, eu vou ficar ouvindo, tá? Aqui ele coloca qual que é a porta que você quer receber. Que é a porta, pessoal? Todo link, todo endereço de IP, que é o IP? É o identificador da sua máquina na internet. Ele tem portas que você consegue entrar dentro daquele computador. Tem uma porta X, Y, Z. Geralmente a gente coloca 3000, a porta é 3000, tá? Tem várias portas, não sei quantas portas que são, mas tem a porta 3000. E o método padrão sempre é get, tem caso que não vai ser get sem especificar. Não tem um método padrão, porque você precisa especificar. Então, tipo, o pessoal geralmente usa o get, né? É assim, uma recomendação para buscar informação. Então, se eu quero buscar alguma coisa, eu faço o método get, tá? E aqui eu dou, voltando aqui, pessoal, eu coloco a porta e aqui eu só dou um console log para falar que eu tô rodando numa porta específica, no localhost na porta X. Vamos colocar isso aqui para rodar só para vocês entenderem e para vocês não ficarem muito perdidos. Eu vou colocar o node main.js. Aí ele já me deu aqui, ó, example app listing add. E ele me dá um link, que é localhost 2.3000. Localhost, pessoal, quer dizer que você está rodando no seu computador. 2.3000 é que é na porta 3000 do seu computador, tá? Se eu vier aqui e colocar esse cara, ele automaticamente me mostra Hello World. Nossa, Guilherme, que diferente. E aí agora o Marcelo entende sua pergunta. No browser, quando eu for usar o browser, ele sempre usa get, tá? Se eu digito aqui, ele tá dando um get. E aí por isso que ele retorna Hello World. Eu poderia vir muito bem aqui, por exemplo, mudar tipo Hello World e MFT, que a gente sempre coloca. Eu preciso terminar esse negócio de rodar, tá? O meu projeto e startar de novo, né? Eu preciso deletar e salvar e rodar de novo. E aí agora, se dá um hello aqui, reload, ele dá um hello MFT, tá? E aí, pessoal, qual que é a ideia desse protocolo? O que é a ideia de a gente fazer isso? A ideia, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Eu vou explicar para vocês entenderem melhor. Eu quero dar um get, na verdade eu quero dar um post. Imagina que eu quero criar algo. Eu quero mandar dois números e eu quero que ele some e me retorne o resultado. Então, em rec, ou seja, na requisição que eu for receber, eu tenho algo que a gente chama de body. Toda requisição que é do tipo post, ele recebe um corpo de uma mensagem. E aí eu posso ver o que os campos que tem nesse corpo. Quer ver? Por exemplo, se eu der um console log no rec.console.log num rec.body e eu chamar esse post, vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar aqui. Ele falou assim, não, pera aí, eu não consegui dar um get, porque no browser não tem post.
Eu não consigo, quando eu coloco aqui direto, ele não dá um get no meu servidor, no meu computador que eu acabei de criar. Então, geralmente a gente usa o Postman. O que é o Postman, gente? O Postman é um client, a gente chama de client, porque é um cliente que vai consumir o nosso back-end que a gente criou, esse servidorzinho que eu acabei de criar. E ele é bastante utilizado, pessoal, porque lá a gente consegue fazer requisições para um servidor, post, put, delete, o que for, tá? E eu preciso que vocês baixem isso aqui também no dia a dia, Postman. Acho que tem online também, cara. Vamos tentar usar o online deles. Deixa eu entrar com a conta da empresa. Tá bom, concordo. Oxe. Parece que não quer que eu seja essa parte, ué. Sign in. Ah, ele criou aqui. Basicamente, pessoal, eu consigo vir aqui em... Nossa, que diferente. My Workspace. Aqui, você tem que vir aqui em My Workspace. Eu não quero baixar nada agora. Eu consigo vir nesse maisinho aqui e criar uma nova collection, que é meio que uma pasta. E dentro da collection, eu coloco nesses três pontinhos e colocar em Add New Request. Eu posso dar um nome para essa requisição, mas basicamente eu vou copiar aqui e vou colocar o tipo post, tá? Então, a minha URL. E aqui, ó, ele já me dá um espaço para eu colocar meu body. No meu body, a gente sempre manda esse body, a gente clica aqui em Raw Data e coloca ele JSON, tá? Na maioria das vezes, o HTTP não necessariamente você precisa trafegar dados que sejam no formato JSON. Mas é bem legal a gente colocar no formato JSON. Você pode colocar em outros formatos aqui. Tem JSON, tem XML, tem HTML, JavaScript, vários formatos para você trafegar um dado. Aqui eu vou colocar, por exemplo, número 1 e número 2. Tá, e eu vou fazer essa requisição. Ele não teve uma resposta, mas vamos ver o que ele colocou lá no nosso terminal. Nada. Por que será que ele não colocou nada? Vamos ver. Ah, aqui ó, eu tenho que sempre que eu receber uma requisição, eu preciso retornar algo para ele. Então a gente sempre coloca end, se eu quero tipo não retornar nada, então é res.end para que ele retorne alguma coisa, para que ele dê um status para quem está chamando ele. Então, por exemplo, se eu, isso aqui que a gente acabou, a gente está criando é um servidor. Se alguém tenta acessar esse servidor, no caso, a gente criou um servidor na nossa máquina e a gente está querendo acessar na nossa própria máquina. Se alguém tenta acessar, eu preciso falar para ele se deu certo, se deu errado. E quando eu coloco ponto .end, ele fala assim, terminou e tá tudo certo. Vou dar aqui um... Opa. Vou mandar essa requisição de novo, então eu coloco clique aqui em send. Ele deu alguma coisa. Cláudia, gente, cannot send request localhost. Ele não deixa quando eu tô na internet, aqui, ó, ele não deixa eu usar o ele não deixa eu usar o localhost. Então eu vou criar um aqui mesmo no meu próprio que eu baixei aqui no meu computador. E aí vocês podem criar também. Baixar também. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Daí copiar. Colar aqui isso aqui. Localhost e esses números aqui também. Colar e aí aqui eu acho que vai funcionar.
Ele falou que ele não achou. Que eu coloquei get. Tem que ser push. Beleza, ele deu um 200 ok. E eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre os códigos de resposta que a gente pode dar. E aí, se a gente for ver aqui no nosso terminal, ele deu undefined. Hack.body undefined. Por que ele deu undefined? JSON. Deixa eu ver aqui. Hack.body. Ponto número 1. Deu erro. Deixa eu tirar esse número. Deixa só o número. Oxi. Mandei com vírgula. Não pode mandar com vírgula sobrando. Mas não foi isso. Cadê? Off undefined. Por que hack.body tá dando um undefined? Deixa eu ver aqui, pessoal. Request. Então, console. Oh, meu Deus. Tá, hoje não sei porquê, mas foi. Deixa eu só ver o que ele tá me passando nesse request, tá, pessoal? 2T, rapidinho. Socket. Gente, o ponto body ele tá funcionando, recebendo alguma coisa. Undefined. Deixa eu ver na documentação do Express. Pariu. Ah, aqui ó. Agora que eu lembrei disso. Pessoal, para eu conseguir receber informações como um JSON, antes aqui do meu post, eu preciso colocar para que o Express, para que o aplicativo do meu Express, ele utilize JSON para conseguir, entre aspas, renderizar essa informação, tá? Então por isso que eu estava mostrando undefined. Mas se eu rodar aqui de novo e fazer uma requisição, ele tem que mostrar o JSON que eu recebi no meu body. Se eu voltar aqui, ele mostrou pra mim que eu recebi o número 2, certo? Número que é igual a 2. Basicamente, por que ele precisa fazer isso? Porque o Express, por essa biblioteca, por default, né, por normalidade, ele não consegue reconhecer informações que é trafegada através de um JSON. E aí o que a gente vai fazer? A gente coloca o express.json e fala para ele usar o express.json, que é uma função que renderiza pra gente nosso JSON, tá? Eu basicamente, o que eu vou fazer? Agora que eu sei como é que tava dando pau, eu vou... É muito simples, eu vou criar um const resultado aqui, result, para somar dois números e me retornar. Então eu vou colocar aqui hack.body.número 1 mais hack.body
ponto número 2. E aí no meu result, vou dar aqui um result.send, result. Vou colocar uma mais bonitinho aqui. Vai ser, ó, total. Na verdade vai ser um JSON. Vou mandar um JSON que vai ser, abre chaves, total. 2 pontos. Meu result. Eu não precisava colocar esse aqui. Esse aqui. Pronto. Isso aqui eu tô falando o quê, gente? Peguei o que tá no meu body, ou seja, no meu corpo da minha requisição, o meu número 1 e o meu número 2. Somei os dois e peguei o resultado e retornei em forma de JSON também. Então, assim como eu recebo essa informação em formato JSON, eu posso devolver ela em formato JSON também. Isso é bem bacana. E aí eu falei que no JSON eu queria uma chave que vai chamar total e o valor dessa chave é o meu resultado, tá? E aí se eu vim aqui colocar número 1 sendo 2 e o número 2 sendo, sei lá, 10, e eu fazer uma requisição para ele calcular para mim isso, ele não fez nada. Ah, eu preciso pausar isso aqui, né? E eu vim aqui dar um send agora. O que ele fez, pessoal? Ele automaticamente recebeu essa requisição, ou seja, vou recapitular tudo. A gente criou um servidorzinho web dentro do nosso próprio computador, tá? E a gente está tentando acessar esse servidorzinho web. Esse servidor web, ele gera um link para a gente acessar ele, certo? Que é esse localhost, onde eu tenho o host, né, onde que ele tá, e a porta, que é a porta 3000, que a gente falou que a gente vai acessar esse servidorzinho através dessa porta. Eu coloquei o método post porque eu estou mandando ele fazer algo, então eu quero que ele execute algo, não tô querendo que ele busque alguma informação. Então eu estou passando o método post, certo? E eu tô passando no body, ou seja, quando tô fazendo essa requisição para esse servidor, eu tô falando para ele. Eu tô passando um JSON para você que tem algumas informações, que é o número 1 e o número 2. O número 1 é 2 e o número 2 é 10. E aí lá no meu servidor, eu sei que quando eu recebo isso, eu sei o que eu tenho que fazer. O que a gente fez? A gente pegou e somou esses dois números e retornou no formato de JSON também. Então, assim como eu recebo no meu servidor dados em JSON, eu consigo retornar também, que é uma coisa que a gente faz, tá? Eu posso retornar em string, o que for, mas o JSON é mais arrumadinho. E aí, o que eu fiz lá no meu servidor? Pega esses dois números, soma, coloca dentro de um JSON onde a chave é total e o valor é o resultado da soma dos dois. E aí ele foi lá e retornou. Total igual a 12. Beleza? E aí em relação ao status, existe um negócio que chama status code. HTTP status code. Que aí o servidor ele pode te retornar alguns estados, por exemplo. Imagina que você quer criar um usuário que já existe. Aí o que você faz? Você tem status específicos, tá? Status code. Status específicos, você pode vir aqui no Mozilla, que representa alguma coisa. Por exemplo, do status code 0 até o 199 é uma resposta de informação. De 200 até 299 é uma resposta de sucesso, ou seja, você conseguiu fazer o que você queria fazer. Agora esse é bem bacana. Você já viu aquele 404? É erros do cliente. Ou seja, o cliente tentando acessar algo que não existe. Agora, erros do servidor. O erro que aconteceu lá no servidor é a classe 500, que é de 500 a 599. Tem redirecionamento, tá, pessoal? Não usa muito assim. E cada um, por exemplo, tem esse aqui, ó, 201 created. A requisição foi bem sucedida e um novo recurso foi criado com sucesso. O que significa esse status? Que quando eu receber esse status, o cliente que fez a requisição, ele vai receber um status do servidor. E esse status do servidor, se ele for, por exemplo, 201 created, quer dizer que eu estou criando algo e o que eu pedi para você criar, ele foi criado com sucesso, entendeu?
E existem diversas coisas aqui. Por exemplo, o 200 ok é tipo assim, ó. O que você queria fazer foi feito. Ele é mais genéricozão, saca? Geralmente os primeiros é sempre mais genérico. E aí ele vai mais depois se aprofundando em cada código, tá? Então, pessoal, acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei? Pode ser no começo, pode ser um pouco meio. é, um pouco meio confuso. Ô Marcelo, eu nunca usei o Thunder Client. É no VS Code, que bacana. Você consegue fazer requisição para um servidor dentro do negócio. Dentro do VS Code. Não sabia não. Uma coisa bacana, pessoal, é que como é que você consegue, por exemplo, como é que o front-end chamaria o back-end? É através de JSON. Eles colocam uma URL, fala quais informações que ele vai ser passado e pede para pro servidor fazer alguma coisa. Por exemplo, lá aquele site que a gente fez lá de cadastrar aula, de ver aula, a gente poderia salvar essas aulas no back-end, no banco de dados, e aí o front-end fazer uma requisição, igual a gente fez desse jeito, e eu vou explicar depois como é que faz isso, para que o nosso back-end ele retorne as informações das aulas, entende? Top. Beleza então, povo? É isso essa aula. Se vocês ficaram meio perdidos aí, vocês podem me perguntar que eu respondo de boa. E não deixa passar não, tá? Se não entendeu, depois vê de novo, mas procura entender sobre tudo isso que a gente fez. Foi muita informação, então revejam a aula também até entrar na cabeça. E a gente pode fazer várias coisas, pessoal, com essa parte de web. E é bem bacana porque é muito organizado, vocês perceberem, mas para você fazer uma requisição para um outro servidor, existe um protocolo. Então, se não é assim que você sai pedindo, você precisa seguir esse protocolo. Então, no dia a dia, a gente sempre segue um protocolo para que a gente consiga ter um padrão, entendeu? Então, um post é porque eu quero que o servidor faça alguma coisa para mim. Um get, eu quero que ele me dê alguma informação, tá? Top. Não, no começo sempre vai ser confuso, mano. Isso aqui, quando eu vi de primeira, tem hora que não entra, porque é muita informação. Não tem como resumir muito isso aqui. Então eu tenho que falar sobre servidor, tenho que falar sobre HTTP, HTTP methods, HTTP response, code response, né? E aí vocês vejam de novo, e aí na próxima aula a gente já tira dúvida e já mata tudo. Beleza? E tenta fazer também, né? Super importante. Tenta aí criar um projetinho seu para somar dois números, um para retornar informações, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.